Bom, então nós estamos aqui com a nossa primeira web e eu estou aqui disponível para vocês, tá? Eh, a história da matemática é uma matéria diferente das disciplinas, né, de matemática pura, vamos dizer assim. É uma área de humanas, então assim, não tem muita conta, não tem nenhuma conta para a gente fazer, não tem nenhum teorema para demonstrar. Nós temos textos para discutir, né, os trabalhos. Se vocês tiverem dúvidas pontuais, vocês podem aqui colocá-las. Se tiver dúvida em algum texto, a gente pode debater, né? Ou então, caso contrário, eu posso ficar falando meio que, entre aspas, aleatoriamente, né? Entre aspas, tá, O gente? o Enfim, né? professor, Então, em primeiro lugar, ah, pode falar, Stefania. eu queria pautar um assunto aqui sobre Hum. os filmes que o senhor passou lá para a gente assistir, para a gente ter uma noção, né, de como era, como foi implementada, né, e como conta a história da matemática em alguns filmes que o senhor deu o nome lá. Eu não consegui achar nenhum nas plataformas que eu tenho. O senhor tem alguma plataforma que tem esses filmes, ou no YouTube, ou algum link, alguma coisa assim do tipo? Ah, tá, num podcast que eu falei, né? Sim, tem um Foi? podcast lá que o senhor indica 5 filmes. Eu não Ah, consegui tá. achar E nenhum para mim assistir, tipo, nas minhas plataformas, né. Lógico quais que foram deve os ser. filmes mesmo? Que já tem tanto tempo que eu fiz. Jogo da Imitação com Alan Turing, Uhum. acho que das estrelas, que tem aquelas mulheres que vão lá, Ah, que sim. trabalham na NASA, esqueci o nome. Uhum. Lembro desses dois. O Jogo da Imitação eu assisti, muito, muito interessante. Olha, eu não sei, se eu colocar o podcast aqui, será que atrapalha? Assisti assim, eu já tinha assistido ele, né? Ele é um filme tão assim, Uhum. tão interessante. Eu vou colocar o podcast rapidinho, porque são tantos filmes que eu conheço, eu não lembro quais que eu coloquei para vocês. Só colocar rapidinho aqui, tá bom? Eu tenho anotado aqui quais que são os nomes dos filmes. Ah, então fala aí para mim. Eu estava caçando aqui para ver se eu tinha anotado mesmo, que depois eu Ah, falava e não tinha. aham, Jogo da Imitação, Uma aham, Mente Brilhante, O aham. Homem que Viu o Infinito, Hum. Estrelas Além do Tempo e Gênio Indomável. Nenhum desses eu não achei na Netflix, que é a de mais É, acesso, né? sim, sim. Olha, eu não sei te dizer ao certo. Quando você faz a pesquisa no Google de cada filme, aparece o filme e aparece também então assim, onde assistir. Aí no próprio Google ele coloca as plataformas onde está disponível cada filme, sabe? Assim, quando eu quero descobrir onde está passando um filme, eu faço dessa forma, entende? Já põe, Stefano, professor, Não. porque assim, quando você clica lá, procura, sempre tem o filme. Eu não sei, não Uhum. tem, eu acho até estranho você não ter achado. Porque eles colocam assim, quero assistir agora, até colocam uma frase assim, estranha. Quer ver, por exemplo? Adoro cinema, Realmente. sempre tem. Gente, mas Achou isso? realmente eu não pesquisei no Google, não. Eu pesquisei só na plataforma que eu tinha, que era a Prime Video e a Netflix. Eu não cheguei a olhar em outras plataformas, não, e não joguei Não. no Google também, não. Então, no Google, o Google ele vai te informar qual plataforma vai estar. Eu já coloquei aqui, ó, jogo da imitação, onde assistir. Aí apareceu todas as plataformas. Amazon, tem no YouTube é pago. Tem na Max, Adoro então, cinema, vou é, aparecer. outra que mais chama, como é que chama? Uma É, Mente Brilhante. Mente Brilhante. Isso aí é meio antigo, pode ser que... Mas acho isso tudo de graça. Eu acho, não sei porque que a Netflix também, que tem um filme, por que você que tira esse filme antigo? São um time tão importante. Eu não sei por que eles tiram, não. Ô, Joyce, não vai ter lista de presença, não, porque a gente não pontua como atividade de frequência a web, tá bom?
Aí cada filme você vai colocando e aparece as plataformas. Tá? Na Tá Amazon joia, tem, mas professor. Obrigada. agora tem um outro. Esses dias eu vi um outro filme que eu recomendaria fortemente agora, sabe? Chama Alexandria. O original é Ágora, tá? Esse filme, quem ficou com o grupo que ficou com Hipátia no trabalho sobre as mulheres da matemática, esse filme é excelente, porque conta a história dela, Hipátia. E tem atores famosos que trabalham no filme e tal. Gente, o filme é muito legal, tá? Ele tem na Amazon Prime. Eu assisti na Amazon Prime. Eu não estou tendo tempo de assistir, falar bem a verdade agora. Mas eu quero assistir todos, eu vou pegar depois. Do que eu não assisti, eu assisti só uma, já tinha assistido há algum tempo, eu assisti acho que umas 2 vezes o Jogo da Imitação. Então, esses filmes são legais, porque, por exemplo, a gente pega esses textos que eu disponibilizei, e assim, a gente pode discutir a questão do conhecimento matemático, das questões culturais que envolvem, e o filme, ele é um exemplo, vamos dizer assim, né, um local que, quer dizer, local não, como é que fala? Um material, né, que serve para a gente ver ali na história mesmo, né, falar, olha, realmente a questão da historiografia, né, os preconceitos, as dificuldades, então a gente vivencia isso, né, o filme tem esse poder, né, de nos colocar dentro da situação, né, então é muito legal isso aí. O pessoal lá da UFMG, eles têm, inclusive, eu estou até vendo se eu tenho um dos livros aqui, não tem não, eles escreveram uma coleção de livros que chama História da Ciência no Cinema. Cada volume tem vários capítulos, cada capítulo é um filme diferente, mas é sobre ciência de uma forma geral, né? Que é interessante também, porque muitas discussões que a gente faz sobre a matemática vale para toda a ciência, muitas discussões que se faz sobre história da ciência vale para a matemática, então é muito legal, sabe? A gente aprende muito, e é de uma forma divertida, né? Porque ver filme bom, eu adoro ver filme. É claro, né? Isso aí, viu? Mas nem Quem não sempre... gosta, Não é, Stefania? Então, é muito legal, né? E esse aí eu fui vendo, e, né, a Hipátia, as dificuldades dela como mulher, né, naquela época, que é 300 e tanto depois de Cristo, lá no Alexandria, no Egito, mas estava sob o domínio do Império Romano, e coincidiu numa época em que era o seguinte, os cristãos, nos primeiros séculos, eles eram perseguidos, né? Todo mundo deve mais ou menos saber sobre isso, né? Eles tinham que fazer suas reuniões escondidos, né? Não existia denominação igreja católica ou qualquer outra coisa, eram cristãos, né? Até que o Justiniano, ele declarou que o cristianismo era uma religião oficial, vamos dizer assim. Ou pelo menos as pessoas tinham liberdade para poder praticar a sua crença, blá, blá, blá. A história desse filme passa numa época que foi logo após essa determinação do Império Romano. O Império Romano já estava caindo, né? O Império Romano do Ocidente, pelo menos, né? Apesar que ali era Egito, né? Mas, enfim. E aí acontece uma situação, assim, curiosa, né? Porque os cristãos passaram a perseguir quem não era cristão, né? Você sabe muito bem, porque aí deu início à Idade Média, a Idade Média foi toda assim, né? Houve uma perseguição muito forte, e é impressionante, assim, eu sou cristão, católico, e assim, você vê como que naquela época os caras deturpavam a leitura, né? Assim, tem uma passagem lá que o cara lá, um bispo, não sei o que ele era, não, ele começa a ler, ele fala que está lendo a Bíblia, mas não estava lendo a Bíblia, que ele fala uns termos muito absurdos, sabe? Sobre as mulheres, que a mulher não pode fazer isso, não pode estudar ciência. Eu falei, gente, onde está escrito na Bíblia que a mulher não pode estudar ciência?
Assim, fala sobre algumas questões em alguns momentos, né, sobre submissão e tal, mas ele estava falando isso porque ele queria mandar um recado para a Hipátia, sabe? Eu estou contando o filme aqui, estou dando spoiler para vocês, né? Mas é impressionante, e assim, ninguém sabia ler a Bíblia, até porque ela estava escrita... Em latim? Eu não sei em que língua que ela estava escrita, mas eu sei que... Primeira língua foi latim. Deve ser. Quer dizer, grego, né? Depois latim. Eu sei que... Aí ele falava, tá escrito aqui, ninguém duvidava, né? E aí eles aproveitavam essas coisas que ele falava e perseguiam a Hipátia, aí perseguiam outras pessoas também e tal, né? É importante a gente ver essas, né? Como é que isso aí era, né? Mas, enfim, é muito curioso isso, né? Quando um povo é culturalmente oprimido durante um tempo, e aí ele passa por uma posição de opressor, né? Eu vejo isso muito, o tanto que está acontecendo no Oriente Médio, né? Assim, é uma coisa, né? Posicionamento político, ideológico, não, mas é uma coisa que a gente vê, né? Os palestinos sendo massacrados, mulheres e crianças estão sendo exterminados. Então você vê como que, né, um povo que a vida inteira foi oprimido, né, no caso os judeus, e é claro, né, o que está sendo feito lá em Israel não representa a comunidade judaica do mundo, né? A gente tem que ter esse cuidado, né? É muito perigoso isso, né? Eu gosto de pontuar bastante, né, para as pessoas não criarem também um preconceito contra, né, um povo inteiro por causa de um grupo que está oprimindo outro grupo, né? Então eles não representam. As próprias comunidades judaicas espalhadas pelo mundo falam isso aí, né? Da mesma forma que o Talibã não representa os muçulmanos. É bom colocar essas coisas. Depois, né, quando teve a questão dos talibãs, até hoje, né, o pessoal vê um muçulmano já quer jogar pedra, achando que o cara é homem-bomba, não tem nada a ver, né? Mas, enfim, essa coisa, né, é muito curiosa. Eu estava pensando nisso, né? E é claro, né, assim, quem faz isso é um grupo, mas que ele fala em nome de um coletivo, né? Bom, oi. Realmente eu não tive tempo. É correria, né? E pau quebrando de estágio e TCC. Eu não consegui ler os textos que estão lá, mas eu assisti suas aulas. Eu achei muito interessante o senhor falando assim, que a história, né? Que ela é delimitada por tipo uma linha do tempo, né? Com o que causou benefícios e malefícios. Não foi essas duas palavras que o senhor usou, não, o senhor explicou mais ou menos isso lá. E aí eu achei assim diferente o senhor falar que hoje em dia já não se estuda história assim mais. Porque eu formei não tem muito tempo e era desse jeito que estudava, né, história. Como que seria a Sim. outra forma? Eu não cheguei a assistir todos os vídeos, então não vou saber falar se o senhor falou sobre isso. Pois é porque a gente tinha uma história que a gente chama de positivista. Olha, eu vou relacionar com filmes, sabe? A vida inteira, quando a gente assistiu filmes, principalmente os de Hollywood, né, que tal, sempre a história tem o mocinho e o bandido, né? O cara que é um bonzinho, e aí você divide o mundo em dois grupos, o grupo dos bonzinhos e o grupo dos maus, né? Aí, de uns tempos para cá, né, muitos filmes, mais filme europeu, eu vejo isso, né? Eles começam a contar a história relativizando essa questão, né? Ou seja, as coisas não são tão simples, não dá para separar entre bonzinhos e maus, né? O que é ser bom, o que é ser mal, não é uma coisa
que é assim, você coloca um rótulo e acabou. As pessoas, elas podem ter momentos que elas são boas e momentos que elas não são, dependendo da circunstância, né, do tipo de estímulo que a vida e a comunidade na qual você está, que tipo de estímulo que ela provoca em você. Eu vou dar um exemplo, tem um filme brasileiro, é Tropa de Elite, se eu não me engano, ele é super polêmico, né? O pessoal, como hoje em dia quer classificar tudo como esquerda e direita, aí fica aquela briga, não, isso é de esquerda, isso é de direita. E acaba que, uma coisa que é legal no filme, que ele mostra exatamente que isso é muito mais complexo, as coisas são complexas demais para a gente classificar, sabe? Então, o filme você vê que tem hora, você não sabe dizer, tem hora que você olha assim, nossa, polícia, os caras são bonzinhos, são legais, mas tem hora que você olha assim, nossa, polícia, os caras não são legais, não, os caras são mal. Aí tem hora que você olha pro pessoal que é classificado como bandido, você fala, apesar que esse cara aqui ele não é tão bandido assim, mas tem hora que você olha... Ele é um bandido bonzinho. Entende? Então, as coisas são muito mais complexas do que isso, né? E acaba que e eu acho que o objetivo do filme é exatamente mostrar que essa relação, né, no caso aí, polícia e bandido, né, a polícia na favela e tal, ela é muito complexa, não dá para a gente dizer quem que é bom e quem que não é bom, né? Ou seja, fazer parte de tal corporação significa que você é bom, também não significa que você é mal, tá? É claro que tem algumas pessoas que são mesmo, né? Mas assim, aí é uma questão individual, fulano ou Beltrano, claro, mas isso não é porque ele pertence à corporação A ou corporação B necessariamente, não, né? Então, essa complexidade, eu estou usando como exemplo para falar sobre a história da matemática, no caso. E, hoje em dia, então, a gente estuda a história de um conhecimento dentro dessa complexidade, certo? Ou seja, a gente não vê que as coisas de uma forma linear, nesse sentido de que foi isso, depois foi aquilo, né? O Isaac Newton era um cara, olha só, né? Não tinha nada, o Isaac Newton inventou tudo, esses caras são, né? Estava lá sentado debaixo da macieira, com uma maçã na cabeça dele, saiu... As coisas não são simples assim, não, né? Provavelmente o Newton errou muito para poder acertar. Com certeza ele leu sobre muito que foi feito antes dele para poder fazer, né? Por exemplo, tem um exemplo que eu gosto de dar, é que o Newton, ele tinha um professor que chamava Isaac Barrow. Isaac Barrow era o professor do Newton. O Isaac, olha só, o Newton ele ficou famoso por diversas coisas, dentre elas o cálculo diferencial integral, né? É dado a ele e concomitantemente ao Leibniz, a patente, vamos dizer assim, do teorema fundamental do cálculo, que é exatamente o grande lance lá do cálculo. Foram eles, e realmente, né, cálculo diferencial integral, o teorema fundamental do cálculo, ele é do Newton e do Leibniz. Historicamente está registrado assim. Mas olha só, o Isaac Barrow, ele já tinha demonstrado o teorema fundamental do cálculo, só que para um grupo um pouco restrito de funções. Falou, olha, essa coisa funciona para esse grupo de funções. O Isaac Newton demonstrou que vale para um grupo genérico. Mas ele pegou da ideia do professor. Ele foi ali, até onde o professor foi, e deu um passo a mais. Tá? Então, por que eu estou contando isso? É para a gente ver que essas coisas, né, de falar que o cara é um herói, tá vendo? A questão do mocinho bandido é isso, o cara é um herói e tal. Não é bem assim, não. Né? Não tô querendo desprezar a genialidade do Newton, não, pelo amor de Deus. Né? Mas o Newton era um ser humano, ele não é um ser divino, sabe? Correu atrás também, né? Oi? Ele correu atrás também, igual ele tinha um professor que ensinava, que orientava ele. Sim. Né? Não era uma pessoa qualquer também que ficava aí. Não, claro. E essa era a atividade dele, profissional. Né? Era atividade. É bom pontuar isso, sabe? Porque às vezes as pessoas, né, alunos mais de colégio, né, que às vezes não gostam muito de matemática, aí quando a gente mostra um trem, você fala, nossa, cara, não tinha nada para fazer na vida, né? Não, tinha sim, isso era o trabalho dele, a atividade profissional dele,
sabe? E olha que isso não era fácil, não, gente. Não, né? Uma vez eu elaborei uma questão e eu já elaborei questão para provas externas, assim. Teve uma época que eu fazia isso. E, por acaso, uma dessas questões foi parar num livro didático. Um livro didático que a minha filha estuda. Aí ela estava mostrando ali, eu falei, ai, eu elaborei essa questão para tal lugar, assim, quando eu fui para Brasília e tal. Coincidência, eu fui colocar no livro do seu aí, na apostila de Bernoulli e tal. Aí ela ficou toda orgulhosa, eu vou falar para os colegas. Ah, meu Eu pai. até sei onde vai chegar esse trem. Aí um colega viu, e é uma questão, assim, mais elaborada e tal, né? Aí o colega dela falou assim, nossa, seu pai tá com tempo, hein, para fazer uma questão desse tipo assim. Aí eu falei assim, é uma coisa assim, tá com tempo disponível e tal. Aí eu comentei com minha filha assim, faz gozado esse colega seu, hein? O tempo que eu tava, assim, eu fui pago para fazer isso. É porque quando eu falo tá com tempo, fico pensando que a gente tá à toa, não é? E pega isso aí pro hobby, aí deixa eu elaborar um treino. Não imagino que isso é uma atividade profissional, né? É igual quando pergunta pro professor, você só dá aula ou você trabalha também? Meio isso, né? Como se dar aula não fosse um trabalho. Então, e às vezes, né? Isso aí, falar a verdade, isso é gente idiota que fala uns trem desses, faz uma pergunta, fala um trem desse, tem que ser um comentário de gente idiota. Vou falar sem nenhum. Tem como um trem desse, tem que ser muito idiota para fazer um comentário desse. Ué, pelo amor de Deus. Ô, Vilma, mas infelizmente muitas pessoas fazem, sabe? Então, tem muitos idiotas, né? A realidade é essa. Porque aquela visão que as pessoas têm sobre a educação e os profissionais da educação, né? Assim, e com o passar dos anos, tem um grupo meio radical que está só difamando cada vez mais as escolas e universidades, né? Diz que a gente não ensina nada, que a gente fica doutrinando, né? Aí o pessoal fica com mais preconceito ainda, né? Aí acha que quem vai para a universidade só fica usando droga e fazendo coisas e tal, né? É uma forma de desmerecer as instituições que realmente dão, né? Contribuem com a construção do conhecimento, né? Porque se você desvalorizar os lugares onde realmente se produz conhecimento, se você desvalorizar, significa que a população pode continuar ouvindo as besteiras que saem divulgando em redes sociais, internet, né? A anticiência, né? Então, o cara fala lá que a Terra é plana, aí o pessoal fala, não, mas na faculdade a gente ensina que a gente aprende que a Terra não é plana. Não, na faculdade é lugar de maconheiro e tal. Não fica ouvindo quem está lá na faculdade, não. Vão ouvir aqui na tia do Zap aqui, que fala que a Terra é plana e pronto, né? Tem que ter punição, né? O problema é que a gente vê tanto falar de fake. Eu dá vontade de falar com o povo que fica apresentando no jornalismo. Fala assim, gente, explica aí se tem punição, se consegue achar essas pessoas, se tem punição contra isso, que eu tenho raiva. Esse povo espalha coisa e o povo é tão besta que acredita em tudo. Tem que ter punição para esses comentários estranhos. Mentira. Eu quero ter a liberdade de falar mentira. Eu quero ter a liberdade de insultar. Eu quero ter a liberdade de ser racista. Eu quero ter a liberdade de ser opressor. Ninguém pode ter liberdade para essas coisas, não. Tem que ter isso liberdade. Que é mesmo. A gente tem que ter liberdade para fazer coisas boas, né? Coisas que vão contribuir de forma positiva, né? E é um absurdo, assim, o cara chega, né? Realmente um jornalista, ou pior, né? Tem os caras que chegam aí, qualquer mané que chega aí na rede social e fala mentiras. Né? O cara fala, olha, todo mundo na universidade usa maconha. Cara, isso é mentira. Isso é mentira. Generalizar as coisas, para falar isso? Não, e o cara não tem que provar. Não é? É porque o povo é isso que eu falo. Tem gente, igual o negócio seguidor. Você falou que é cristão, que eu assim, eu não vou em igreja nenhuma coisa, mas eu fui testemunha de Jeová uma época, eu fui muito religiosa, eu estudei muito tempo a Bíblia. Então, assim, seguidor, igual eu sempre me falo assim, a gente tem que seguir Jesus. E seguir é um trem muito
sério, como é que eu vou te seguir, mas se eu seguir o seu, eu tenho que concordar com tudo que você fala. Como é que tem tanto seguidor, um idiota está lá falando que ele nem pode provar, mas que tem tanta gente idiota que segue um cara. É um trem que não sabe, não dá para aceitar. Eu fico pensando, será que eu vejo lá umas atitudes de um povo aqui lá de fora, eu falo assim, mas como é que esse cara tem milhões de seguidores? O povo é idiota demais. Cara. E o povo engole tudo. Influência pensa que é jornalista. Exatamente. Então, assim, uma vez eu vi um cara entrevistando. Nós estamos saindo um pouco, né, gente? Qualquer hora você pode me interromper. Então, tinha um cara entrevistando um padre. Eu esqueci o nome do padre. Eu achei até legal o padre. E o cara, eu falei assim, gente, esse cara não é jornalista. O cara não é jornalista. E assim, ele começou a perguntar coisas da Bíblia. Eu falei, esse cara nunca leu Bíblia na vida. E assim, você vai entrevistar sobre um assunto, tudo bem, você não vai ser o expert no assunto, porque senão é você que vai ser entrevistado, né? Quem é o expert. Mas, gente, você tem que ter uma leitura mínima, né? Por exemplo, eu vou entrevistar um escritor sobre uma obra dele. Gente, eu tenho que ler um mínimo da obra dele ali para fazer pergunta. Como é que eu vou entrevistar o cara? Eu nem sei o que ele escreveu. Faz sentido um trem desse? Então o cara começou a fazer umas perguntas tão absurdas, né? E o padre, eu falava assim, tipo assim, de onde você tirou isso? Sabe? Então é isso, né? Os caras, e isso vai acontecer também na educação, já acontece e vai acontecer mais porque está sendo liberado aí, né, um decreto, sei lá o quê, que, por exemplo, o engenheiro, ele pode ser professor. Isso já acontece um pouco, né? Então, alguns estados criam alguns mecanismos que dão essa abertura, né? Engenheiro, médico, papapá. Eu acho isso um absurdo. Mas não podia, já não tinha isso, não, professor? Então, tinha, mas parece que vai ser um decreto que o decreto vai fazer assim, vai criar curso para dar o embasamento pedagógico para esses profissionais poderem dar aula. É uma coisa assim. É porque essa falta de professores está tirando todo lado. Pois mas é o seguinte, você está com falta de professor, então vamos formar mais professor, hein? Do jeito certo, né? Para saber como é que funciona o trem. Pois está faltando médico. Eu vou colocar qualquer um para poder fazer uma cirurgia? Sem fazer estágio, que eles vão entrar. É coisa séria, né? Mas assim, é que a profissão professor, ele já é conturbada, né? Já é um trem assim que o povo não... professor, a profissão que forma todas as outras profissões. É balela. É uma coisa assim que eles falam realmente, na mídia falam muito sobre isso, mas não é tratado como tal, né? Sim, é discriminado, não dão valor, né? Você vê que quando sai verba para ir para os estados e municípios, até ela pingando em tudo quanto é canto, quando chega no município, no estado, já não sobra mais nada, né? E por aí vai. A própria questão cultural, a sociedade desvaloriza isso, né? A sociedade desvaloriza. Professor, quando eu estou, sou especialista até, eu sempre penso um negócio que eu vejo, assim, lógico que não são todos, mas a maioria dos matemáticos, eles são, eu acho tão interessante, eles são filósofos. Essa que o senhor colocou aqui para a gente, que foi a Guinness, né? Maria Gaetana Guinness. Aí fala que ela era linguista, que ela era teóloga, benfeitora, filósofa e matemática. Assim, interessante que eles conseguem acumular tanta coisa. E assim, porque na filosofia, ela tende mais, assim, talvez não, porque a filosofia, a pessoa ficava pensando, né, assim, falando legalmente, pensando coisa, mas é mais para humanas, teologia e tudo. Então, a filosofia tende um pouco muito mais para humanas, por mais que você pense numa solução e tal. Mas, assim, a gente vê como que eles conseguiam conciliar a parte matemática com a humanas. Aí isso me traz uma lembrança que deve ter, sei lá, 1 ano, 2 anos, que uns especialistas falaram assim e eu acredito, porque eu já vi muito aluno com nota boa nessas duas matérias, eu mesmo, graças a Deus, já fiquei com quase 100 pontos em cada uma das duas, que é português e matemática, eu sempre tenho orgulho de falar isso, no 6º série. Aí, agora, os especialistas falaram assim, quem é bom em português é bom em matemática. É só a gente ver essas pessoas aí que eram teólogos, que eram filósofos, e da matemática, então, é humanas e matemático, Eles gostavam de história e matemática. Não é interessante? Eu acho isso tão interessante que eles conseguiram com perfeição, porque uma coisa puxava a outra para eles, a maioria era filósofo, né? Era. Olha que coisa, eu acho tão interessante isso.
Ao longo de muitos anos, né, o pessoal acumulava. Assim, a gente tem que ter a consciência de que, vamos dizer assim, em termos de conteúdo, quantidade de matemática que se tinha na antiguidade era muito menor em relação à quantidade de matemática que tem hoje, né? Então, por exemplo, a ciência vai, né, vai desenvolvendo, vai crescendo, vão criando novas teorias, novas áreas. Então, a gente, além de ter que ter o conhecimento, principalmente matemática, porque tem outras áreas que algumas coisas são derrubadas, né? Por exemplo, vamos pegar a física. Quando a física, como a gente conhece, ela é a partir do Renascimento. Mas havia estudos sobre o movimento na antiguidade. O conhecimento que se chamava era filosofia da natureza. Então, na época que a física se chamava filosofia da natureza, tinha todo o estudo sobre movimento, estudo astronomia, né, como que era a cosmologia do universo, etc. As teorias que vieram a ser construídas sobre esses assuntos a partir do Renascimento, elas vieram derrubar aquelas outras, né? Uma outra coisa foi levada ainda, mas, né, então, por exemplo, o sistema ptolomaico não é o sistema que a gente estuda nas escolas e faculdades hoje em dia, né? Que é um sistema geocêntrico, né? A Terra no meio. Então, esse sistema foi abandonado, é o sistema heliocêntrico. A órbita, por exemplo, falava-se que a órbita era circular, aí viram que a órbita é elíptica e tal. Agora, em matemática, algumas coisas são derrubadas, mas muita coisa é preservada, né? Então, um conhecimento que já existe, claro, assim, as coisas que os babilônios, os egípcios faziam, a gente não faz do jeito que eles faziam, a gente faz do jeito dos gregos, mais ou menos do jeito dos gregos, né? Então, aí você vai acumulando essa quantidade daquela época até hoje, né? Então, hoje em dia, assim, é muito difícil. O cara, né? Eu não sou doutor em matemática. Eu tenho colegas que são. E, assim, o cara, quando ele vai fazer o doutorado em matemática, no mestrado a gente já faz isso, né? Você já faz uma opção, se você quer a área da geometria, a área da álgebra, análise, não sei o quê. Aí dentro da geometria, por exemplo, tem outras subdivisões, dentro da álgebra tem outras subdivisões, né? Quando eu fiz meu mestrado, eu fiz em álgebra. Aí dentro de álgebra, eu escolhi geometria algébrica, porque eu gostava tanto de uma coisa quanto da outra. Mas tinha outras sub-áreas, álgebra comutativa, teoria dos números, isso aqui. O que eu quero dizer é o seguinte, aí quando eu fui abordar um problema dentro da geometria algébrica, aquele problema ali, para você ter uma ideia, quando eu fui fazer a defesa da minha dissertação, aí era uma defesa pública, então tinha professores, estudantes do programa de mestrado ali. Apenas as pessoas que trabalhavam com geometria algébrica estavam entendendo o que eu estava falando. Então, os caras que eram doutores em matemática, mas que eram de outras sub-áreas da álgebra, não estavam entendendo. Pensa. Nossa, aí você tá doido. É porque o trem vai especificando tanto, a gente vai começando a construir umas ferramentas tão específicas, né? Então, que o cara que está em outra área, ele não participa da construção dessas ferramentas. Então, olha só, isso aí para você ter uma ideia, ou seja, dentro de duas sub-áreas da álgebra, que já é uma sub-área da matemática, já existe. Agora, é claro que existe uma comunicação também, tem outras coisas que tem em comum, óbvio, que senão não seriam duas da álgebra, né? Mas isso aí, para você ver que a matemática ela tomou uma magnitude. Ficou infinita, ué. Já é infinita, né? Mas né? Na verdade, as pessoas desenvolvem a lógica de construção de uma ciência para ela ser infinita. A ideia é essa, um cientista não quer que a sua ciência seja fadada a terminar algum dia, né? Então, ela já tem uma estrutura, né? Então, quando a gente estuda aquelas filosofias, né, de empirismo, logicismo, aí toma lá, refutacionismo, não sei o que, algumas dessas teorias, elas falam exatamente que você
você tem uma lógica de desenvolvimento da ciência, né, que ela é para preservar a ciência. Então, e os orientadores dentro das academias, né, dos universitários, orientadores de mestrado e doutorado, muitos, né, quando eu oriento mestrado, eu procuro fazer isso com os meus orientandos. Falo, olha, no final, mostrem como que o seu trabalho pode dar abertura para novos desenvolvimentos. Então, quando a gente incentiva isso, você está contribuindo para que aquela área do conhecimento seja perpetuada. Né? Causa curiosidade, né? Não fala, só resuma o trabalho dele aqui, que ele descobriu alguma coisa. Então é isso. Então, naquela época, como a matemática era bem menor, né, não estou querendo desmerecer os matemáticos daquela época, eram muito antes, pelo contrário, sabe? Porque estavam desbravando uma floresta fechada, né? E isso é uma coisa muito difícil, né? Mas é claro, até para construir aquela matemática que era um conhecimento, que era novo, você vai precisar da filosofia, vai precisar disso, daquilo, né? E tem visões que misturam, né? Uma área com a outra, né? Então, por aí. Você queria falar alguma coisa, Stefania? Eu ia falar, não era sobre isso daí, não. Sobre a disciplina mesmo, sim. Essa vai ser a primeira e última web antes da avaliação, do dia 26? Eu estava pensando que sim. Vocês querem mais uma web? Eu não consegui olhar muita coisa, não. Aí eu queria saber, sim, se o senhor podia dar um norte para a gente sobre o que vai cair na prova, para a gente não chegar tão despreparado, né? Porque igual Sim. eu mesmo não consegui ler alguns dos textos, né? Eu li poucos, assisti alguns vídeos. Ainda tem, agora eu acabei de olhar que tem o segundo bloco, já está aberto, eu não tinha nem visto. Oh, meu Deus. E com certeza o segundo bloco vai cair ainda na prova, né? Olha, o segundo bloco é mais o primeiro que vai cair, porque o segundo bloco eu vejo como uma possibilidade de você colocar em prática o aprendizado do primeiro bloco. Entende? Uhum. Mas como a prova acaba que tem que ser mais teórica, então predominantemente o primeiro bloco. Tá, joia. Então, Aí vou falar. eu tenho uma dúvida quanto ao conteúdo lá das atividades, né, que foram distribuídas em duplo. Para a prova, no caso, eu vou ter que olhar, né, o que é cada uma das outras questões lá, igual idealismo, essas outras coisas, para chegar na prova e conseguir fazer, ou isso não vai cair na prova? Vai. Você tá doido, se for nós for fazer de um por nós, está ferrado. Então, mas vocês precisam ter uma ideia geral de cada um daqueles. A gente pode até sugerir que as pessoas, né, eu posso criar um ambiente que as pessoas compartilhem os seus trabalhos uns com os outros. Uhum. Mas, por exemplo, você não tem que saber com todos os detalhes do mundo o que é empirismo. Suponho que o seu trabalho não seja empirismo, seja de outro duplo. Mas, em linhas gerais, dá para saber o que é empirismo, né? Conceber que a ciência, a base da construção da ciência é através da experiência real. O racionalismo, não, é uma coisa puramente da mente. E algum exemplo e tal. Pronto, isso aí, para fazer a prova, tá bom, né? Você não tem que saber com a riqueza de detalhes que aquele grupo colocou ali, né? Mas a gente pode fazer isso aí, né? A gente pode, quer dizer, ou você pode, por conta própria, ver cada, né? Porque essas coisas, assim, se você jogar em Wikipédia, né? Eu não sou muito fã de Wikipédia, não, mas quando é uma coisa não é muito complexa, tudo bem. E ver o que é empirismo, cada um daqueles. Eu acho que assim, vai ficar até mais prático do que eu pedir para cada um colocar dentro de um ambiente no Moodle o seu trabalho, né? Mas só para você entender em linhas gerais, né? Então, cada uma dessas coisas é isso aí que trata e tal. Certo? Até na inteligência artificial, né? Chat GPT e tal, ele vai te explicar, né? Etc. Ou qualquer outra, né? Outro aplicativo dessa natureza aí, né?
E os textos, né? Então, assim, principalmente os textos que falam sobre as questões do conhecimento matemático, descoberta ou invenção, né? Ou esse tipo de debate aí que nós estamos tendo mais ou menos aqui, né? Sobre a matemática. Para vocês entenderem mesmo, sabe? Assim, a prova ela vai sugerir que vocês discutam sobre essas questões. Então, é importante ler o texto, os textos, esses textos, os vídeos que eu postei, né, com explicações minhas e tal. Tá bem? Tá, joia. Mas essa matéria é interessante, viu? Eu gostei. A gente vê os detalhes de como eles... Igual você falou assim, ó, tudo bem que era assim, matemática era menos, mas eu penso assim, também, lógico também. Assim, mas eles pensavam demais, né? Porque ser filósofo já pensa. Aí, assim, como eles estavam descobrindo, eu imagino que muitas vezes eles pensavam sem parar, assim, né? A gente pensa sem parar, lógico, naturalmente. Estou falando uma coisa que óbvio. Eu falo assim, acho que eles ficavam assim, uai, mas isso. Por isso que talvez que eles eram filósofos mesmo, porque eles ficavam pensando assim, como é que eu descobri um trem? Aí ficava lendo do outro lá. Eu penso desse jeito. Tipo assim, tá lá o Aristóteles lendo um trem lá, fala assim, peraí, tá lá essa aí que você mandou pesquisar aqui, como é que chama? Maria Gaetana. Era isso, então. Mas é interessante demais. É da mesma forma que a gente fala para quem não é matemático, né? Olha, a matemática é importante não só por causa dos conteúdos, mas pela construção cognitiva, né? Ela trabalha com as faculdades mentais de tal maneira que você vai estar apto a trabalhar em certos problemas que não são necessariamente matemáticos, mas você desenvolveu o seu raciocínio, etc., né? Ou seja, você trabalhou com o seu cognitivo de tal maneira que você obteve ferramentas que podem lidar com diversas outras situações. A filosofia é a mesma coisa. Realmente, pensa, os caras estavam com um universo, assim, eles não tinham nada. Pensa, o cara não tinha nada. Então, começa a refletir sobre questões numéricas ou de espaço e tal. Agora, a filosofia, ela contribuiu para eles, e contribui até hoje, né, quem tiver oportunidade de estudar e tal, para esse desenvolvimento cognitivo. Então, a filosofia, para eles, dava as ferramentas, né, objetivas e subjetivas para eles poderem refletir sobre os problemas que eles se deparavam. Certo? Então, acaba que o cara é filósofo mesmo. Né? Por exemplo, o pessoal fala, o Newton é físico. Aí chega o matemático e fala, não, o Newton é matemática. Gente, o Newton era as duas coisas. Ele precisava daquela matemática para desenvolver a física, sim. Mas ao estudar aquela quantidade de matemática que ele estudou, ele se tornou um matemático também. Não tinha, naquela época, ele não ser matemático para ser físico. Pelo menos para construir aquela física que ele estava desejando construir. Ele tinha que ser matemático. Então, o Newton nem era um físico que estudava matemática, nem um matemático que aplicava física. Ele era as duas coisas. Os dois, né? Uma puxa a outra. Tem como ser um só, não. Exato. Caso, né? E assim, como diversas outras pessoas. Certo? O cara, ele estuda tanto aquele conhecimento que ele passa a fazer parte daquela comunidade, daquele conhecimento. Certo? Mas por que ele está estudando? Porque é essa coisa, né? Por exemplo, na época do século XX, quando o pessoal começou a desenvolver a computação, o jogo da imitação fala sobre isso um pouco, né? Os caras, para desenvolverem o computador, eles tinham que estudar tanta matemática, que os caras eram matemáticos. Tinha que ser matemático. O algoritmo, né? Exato. A própria ideia do algoritmo é uma ideia muito matemática, né? A divisão que a gente faz de números se chama algoritmo de Euclides. Tá? A divisão de polinômios tem um método lá que se chama algoritmo de Briot-Ruffini. São algoritmos mesmo. Né? Então é isso. Sabe? E nessa do jogo da imitação do Alan Turing, é bom lembrar que tinha uma mulher com ele, eram 3 homens e uma mulher. Olha, eu acho tão legal, né? Que inteligência dessa mulher representou. Lógico que a gente, nessa questão das mulheres que a gente vai ver, pensa tanta coisa, essas mulheres
passaram, é a Marie Curie, quando ela fez, né? Marie Curie, para quem não sabe, ela ganhou 2 Nobel, você vê, 2 Nobel, a mulher era um crânio, de física, olha só, Stefano, ela deu Nobel de física, né, professor, e de química, olha, as matérias mais incríveis, mas assim, hoje em dia que o povo tem medo, né, professor, falou física, matemática, química, o povo tem medo, e aí o marido dela, estava vendo, a marido dela morreu atropelado, o marido dela é físico também, mas que loucura. Atropelado por uma charrete, você acredita? Que loucura, cara. Tem um filme dela, né, que também é muito interessante. Né, o filme a filha dela também ganhou, era química também, parece. A filha dela ganhou um Nobel depois. Que povo inteligente, moço. Aí, assim, a gente vê falar assim, porque tudo tem um começo. Essas mulheres, não é só falar, fulano ganhou Nobel, quanto que essa mulher deve ter trabalhado, quanto esse povo trabalhou para a gente ter o que a gente tem hoje de mão beijada, por assim dizer, né? E ela só foi valorizada depois da sua morte, né? Depois, por aí você tira, quanto que não tinha valor nenhum, quanto que essa mulher enfrentou preconceitos, e ela não desistiu. Exato, Morreu até contaminada, morreu até tanto trabalhar, por assim dizer. Sim. São histórias fascinantes, né? Fantástica, nossa, muito, muito legal, muito interessante. Gente, bom, é o seguinte, a conversa está muito boa, mas eu vou ter que terminar. Porque já vai dar 8 horas, né? Aí vocês me lembram, a gente pode marcar uma nova web, que aí vocês leem os textos e a gente discute com mais... com maior profundidade, né, os textos em si, tá legal? Se tiver alguma dúvida, a gente... O professor, mas de qualquer forma, vai cair, então, voltando ao assunto da prova, né? O que mais pega é isso. Não que a gente não queira aprender, não que eu não queira aprender sobre a história da matemática, mas a gente fica pensando quanto à prova, né? Aí, então, a gente precisa dar uma pincelada, então, em cada conteúdo daquela lista, e ler os textos. Com isso, a gente já consegue fazer a prova. Consegue fazer. E bloco 1 e 2, Stefano. No 2 tem das mulheres, não pode esquecer, não. Mas é aquilo que eu falei. O trabalho das mulheres, eu vejo mais como colocar em prática o conhecimento do bloco 1. Entende? Tá. Pode focar mais no bloco 1, no caso. Isso, pode focar mais no bloco 1. Então legal? Foi bom ter falado nisso, porque tem o 1 e o 2, que o menino tem pôs lá hoje, é do bloco 1 e bloco 2. Isso, Tá legal, então? Tá, mas aí, no caso, de qualquer forma, esse trabalho aí do bloco 2 é depois da prova, então não vai cair na prova também? O trabalho em si, né, eu não vou perguntar nada sobre as mulheres, Tá bom. É interessante o trabalho no sentido de que, olha, será que eu entendi como que eu faço história da matemática? Eu vou aplicar isso, né, as coisas que são importantes, eu considerar as coisas que não são importantes. Então, desenvolver o trabalho é como você estuda para uma prova, tem a teoria e tem a lista de exercícios, não é isso? Então, desenvolver o trabalho tem um papel similar ao da lista de exercícios, que é o quê? Colocar em prática aquele conteúdo teórico que eu estudei nos textos. Entendeu? Essa é a ideia. Você falou, tem que olhar, o professor você colocou lá que tinha data, até esqueci o lugar lá, eu nem ainda tive tempo de procurar, né, onde que está a data desse trabalho. Está lá Mas é sempre no final do mês, acho que é dia 31 ou dia 5. Está lá naquele sumário do bloco, né? Quando chega o bloco, está lá. Que conteúdo que tem naquele bloco, e ali embaixo eu coloquei a data de fechamento do bloco. Tá, beleza. Tá legal? Tá bom. Então tá, gente. Então, boa noite para vocês. Eu vou encerrar a gravação aqui. Boa noite, obrigado. Tá bom? Bons estudos para todos. Bom trabalho para você. Bom feriado. Tá bom? Boa Páscoa. Isso, pós-Páscoa. Tchau, vocês. Bom final de semana. E a gente vai se falando. Boa noite, professor. Obrigado. Tchau, tchau. Boa noite.